Nós te adoramos, Senhor. Versículo 14. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Amém? Estenda suas mãos para cá, abençoa a minha vida, ora por mim. Amém? As suas orações é importante para Deus continuar guardando, abençoando. Então levante sua voz, eu recebo a sua oração. Amém? Sim, Senhor. Nós estamos reunidos aqui, por isso que somos igreja nessa hora. Eu recebo a oração da tua igreja, do teu povo, aqueles que nos assistem agora, aonde nós estivermos, Senhor, chegando, diretamente ou indiretamente, Senhor. Usa, Senhor, os meus lábios como a caneta de um escritor, que vem, escreva, Senhor, os nossos corações. Se revela para nós, Senhor, se revela por nós. Nós necessitamos de toda a orientação, todas as direções que o Senhor tem para nós nessa noite. Abre o nosso entendimento, Senhor, aleluia. Dilata, Senhor, o nosso conhecer, se revela para nós, Senhor. Que diminua eu e o Senhor cresça. Cerca este lugar, Senhor, tapuma este ambiente com fogo. Ah, Senhor, chame os teus filhos das aljavas, Senhor, e como uma flecha aponta para a direção e nos impulsiona, Senhor, a fazer mais e mais aquilo que tu queres. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Diga amém. Pode se assentar, queridos. Se você misturar aí um glória e um aleluia, amém, que bom. Evangelho de Marcos 12, 14. Que bom, né? Nós ouvimos testemunhos aqui e sabemos que Deus guarda, não é verdade? Você crê que Deus guarda? Amém. Quarta-feira nós também tivemos um grande livramento quando nós saímos daqui. E foi nesse perfil aí, livramento de morte. Eu acho tão interessante, irmãos, que Deus, Ele é o Senhor da igreja. E essa semana passada levantou um profeta no meio da igreja e aprontou, acho que, não sei se foi para o meu pai ou para minha família, e disse assim: eu vejo um dos teus, que é da sua família. Satanás havia armado uma cilada para ele, e não era quando ele estava indo, mas era quando ele estava voltando. Mas o Senhor colocou o anjo na sua frente e o livrou do acidente de morte. E aí, todas as vezes que eu chego, eu vou almoçar sempre com eles, e algumas vezes eu chego e eles perguntam: e aí, como é que tá? Eu falei: alguma coisa falaram lá. E não foi diferente, ele perguntou para mim como tinha sido, né? Eu falei: tudo bem, tudo na paz. Mas quando chegou na quinta-feira, eu falei para ele, pai, nós tivemos um grande livramento. Ele falou: estou sabendo. Ele falou. Então Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe, amém? Nós estávamos indo perto a entrar na Anchieta, eu, a pastora Ju e a Lívia, e de repente um casal na frente, num Voyage, discutindo, puxou o freio de mão do carro, irmão. E a pastora Ju estava dirigindo, só deu tempo de gritar, um desespero dentro do carro, na nossa frente assim. E os carros de trás vindo, e eu falei: ai, Jesus.
Mas o Senhor guardou, livrou, nos protegeu. E por isso que nós estamos aqui, porque Deus é fiel. Ainda que a gente possa ser falho, fraco, mas o Senhor todavia é fiel comigo e com você, amém? Ele é o Deus que livra. Você pode glorificar Deus por isso? Então por isso que eu estou dizendo, as suas orações é importante para a minha vida, amém? E eu creio que o Senhor vai nos instruir mais e mais. Queridos, o Evangelho de Marcos, ele é João Marcos, na verdade, não foi um discípulo de Jesus. Ele escreveu esse Evangelho. Ele ele fez a primeira obra missionária com Paulo, se eu não me engano, está em Atos 13. E ele escreve com muita propriedade. Na verdade, este Evangelho se tornou uma fonte para muitos pesquisadores, porque cronologicamente ele é escrito quase que na sua perfeição, os fatos que foram acontecendo. Ele contém muito conteúdo dos outros evangelhos, dos 4 e dos sinópticos, mas é um evangelho assim maravilhoso para quem quer ver um Jesus ativo, um Jesus que faz, ele é servo, mas é um Jesus que nunca para. E o seu ministério, ele começa ali na Galileia, e o primeiro ponto inicial está em Cafarnaum, onde Jesus começa a fazer a obra ali. E ele sai, começa o seu ministério. Ele vai um pouco ao norte, ali onde tem Tiro, Sidom, e ele começa a fazer a sua obra ali de maravilhas, né? Curar. Depois ele desce, vai para Ciro Fenícia, encontra aquela mulher. E esse é um evangelho que chama muito a nossa atenção, ele tem muito conteúdo, mas eu quero me atentar a apenas este versículo. E eu quero falar sobre 3 coisas hoje. Que a primeira coisa, eu quero falar sobre as forças opostas se unem para te atacar, assim como foi com Jesus. A bajulação é uma arma do inimigo. 2. E também quero falar, lute para sair da presença dos manipuladores. 3. Eu quero dizer que a primeira coisa que Jesus sofre aqui é uma união dos opositores. Ali havia um grupo de pessoas que queriam a morte de Jesus. Mas herodianos e fariseus, eles eram inimigos. Pensa que havia 2 inimigos, herodianos que seguia a família de Herodes, e os fariseus que queriam ver a morte de Cristo a todo custo. Entre eles não havia amizade nem relacionamento, eles eram inimigos até a morte. Mas para ir contra Cristo, eles se uniram. Se você for escorrer a leitura aí, você vai ver que 2 inimigos se juntaram para perseguir a Jesus Cristo. E às vezes a gente começa a questionar, você fala assim: como que pessoas podem se levantar contra a sua vida, né? Às vezes você fala: por que isso? Por que aqui? Qual é este propósito? Qual é essa finalidade? E eles vêm aqui insultar Jesus. Eles vêm com boas palavras. Eles vêm chamar a atenção de Jesus com boas palavras, dizendo: tu és homem de Deus. Eles vêm trazer eles começam elogiando, abajulando Jesus. A primeira coisa que nós devemos entender é: toma cuidado com pessoas que ficam te abajulando. Entende? Existe um propósito egocêntrico nisso. Não é porque você é bom, ou você é bonitinho, ou você é uma mulher ou um homem legal. Não, não. É porque existe um propósito no coração desse que está te abajulando.
E as forças opostas se unem para atacar Jesus. Se você ler capítulo 12, versículo 13, é assim. Forças opostas se unem. Os fariseus e herodianos eram inimigos irreconciliáveis. Fariseus diziam que Herodianos era o usurpador do trono de Davi. Entende? Os fariseus diziam que Herodianos era usurpador do trono de Davi. E Herodianos apoiava a família de Herodes e recebia poder de Roma para cobrar impostos. Então havia guerra. E eles querem colocar Jesus em xeque. Porque eles diziam, sobre isso Jesus não tem como escapar e nem sair dessa cilada. E eles fazem uma pergunta, e aí, vamos pagar impostos ou não? Está os dois inimigos de Jesus ali. Se Jesus fala assim, não vamos pagar imposto, ele ia arrumar a maior guerra fora de tempo. Porque os herodianos já iam começar a acionar Jesus diante das leis e as autoridades, para prendê-lo, para matar, rebelião contra Herodes. E se ele dissesse assim, é lícito pagar impostos, aqueles seguidores de Jesus iriam ficar tristes com ele, talvez iriam se enfurecer, porque eles não estavam mais suportando a opressão e a pressão que eles estavam passando. Alguém está passando algum tipo de pressão aqui? Ou será que é só eu? Tem alguém aqui comigo? Tem alguém que quer compartilhar a pressão? Então fala para o teu irmão que está aí do lado, irmão, aguenta aí, vai. Aguenta aí, irmão. John Charles Riley diz que as pessoas do mundo e aquelas que professam uma religião vazia e formal não têm nenhuma simpatia um pelo outro. Eles não gostam dos princípios uns dos outros e desprezam o caminho uns dos outros. Irmão, Satanás nunca vai parar de criar estratégias e projetos e maneiras para te parar a tua casa, a tua família, querer te entristecer. Ele é cheio de artimanhas, ele é um ser milenar, podemos dizer que ele é conhecedor das coisas, e é uma guerra desleal, é ou não é? Porque você é um ser carnal, que só vê o que está diante dos olhos, nós somos assim, mas ele é invisível. Ele programa, ele projeta, ele cria estratégias, ao ponto da palavra de Deus dizer assim, as astutas ciladas de Satanás. Não é qualquer cilada, são astutas ciladas. Dá um upgrade aí, nas ciladas do inimigo. Então, igreja, é tempo de nós tomarmos cuidado. É tempo de nós termos mais vigilância. Porque a gente já não sabe mais quem está nos insultando, a gente já não sabe mais quem está nos provocando, a gente já não sabe mais quem verdadeiramente está com você ou não está, até que Deus não venha revelar e falar a verdade. E é um aspecto muito delicado, porque na igreja nós não deveríamos ter esse tipo de assunto, na igreja nós deveríamos confiar piamente uns nos outros. Nós deveríamos andar uns pelos outros, nós deveríamos confessar tudo uns para os outros, nós deveríamos vomitar todos os nossos podres uns para os outros, nós não deveríamos ter reservas, nós não deveríamos se proteger, mas a igreja está sofrendo um ataque exterior. E hoje eu estou aqui para te alertar, toma cuidado com os ataques exteriores, porque você pode abaixar a guarda e você ser pego. Alguns até, se olhassem para Jesus no templo, naquele momento de vara aí, havia um propósito que Jesus estava fazendo aquilo, mas se pegasse aquele ponto estratégico, ou aquele ponto isolado, talvez você diria, não, Jesus não é filho de Deus não, eu não quero um Jesus assim não. Olha como que Jesus é, porque pegou um ponto isolado.
mas havia um propósito para Jesus purificar o templo. E eu quero dizer para você, queridos, Isaías 54, 17 diz, eu quero liberar essa palavra sobre a som. Isaías 54, 17. Quem me ouve, diga amém. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Isaías é o profeta messiânico, e Jesus desmascarou-os com muita facilidade, amém? Segundo aspecto, deixa eu seguir. A bajulação é uma arma do inimigo. Não, deixa aqui, né? A bajulação é uma arma do inimigo. Repete comigo, a bajulação é uma arma do inimigo. O propósito da bajulação é de manipular os fatos verdadeiros. Presta atenção. Quando eles estão dizendo assim, chegando eles disseram, mestre, sabemos que és homem de verdade. Olha aí. Dizendo assim, você não olha a aparência, o senhor é muito bom, né? Existe a história do jovem rico que disse, bom mestre. Ele disse assim, por que me chama de bom? Por que bom, se só tem um no céu? Jesus. Amém? O propósito da bajulação é de manipular os fatos verdadeiros. Presta atenção, tem algo acontecendo, e a pessoa ela está te bajulando, porque tem algo que ela quer encobertar. Então, devemos tomar cuidado com a bajulação. Existe o propósito da bajulação é manipular os fatos verdadeiros. B, toda bajulação tem um único interesse, e este é próprio. Deixa eu dizer algo, todo mundo que está dizendo que você é bom, que você é o cara, ou você é a mulher, ele na verdade ele tem um interesse próprio. De alguma forma ele quer se promover em alguma coisa. Deixa eu explicar algo para você. Na frente você presta reverência, por trás você honra. Amém? Se eu estou na frente do presbítero Daniel, eu presto a ele reverência. Grande homem de Deus, presbítero Daniel, tal. O elogio é uma coisa que não vai ensoberbecer o coração dele. Agora, na ausência do Daniel, aí eu vou prestar verdadeiramente o quê? A honra a ele. Eu vou talvez enaltecer ele. Por quê? Porque ele não está na minha presença. Então eu não estou influenciando a decisão dele ao meu respeito ou a algo que está acontecendo. Então toda a bajulação ela se torna algo contaminado por influências almáticas, por desejos terrenos e próprios, interesses próprios. Presta atenção, uma característica de manipulação é que ela destrói a nossa capacidade de escolha. Se você está indo para tomar uma decisão, ou se você precisa fazer algo sobre a tua vida, ou você quer falar algo para mim, e se eu de repente começo a te abajular, eu começo a manipular a sua informação. Você fala, eu não posso falar isso para ele. Por isso que eu vou falar para você, igreja, o pastor nunca vai ser o seu amigo, porque eu tenho a incumbência de te falar a verdade, seja ela nua e crua,
doa o que doer, mas eu tenho que te levar aos pés da cruz, para que nós possamos ir para o céu. Esse negócio de pastores muito amigo, muito influente, você tira o respeito e você tira a autoridade, porque você transcende limites. E com tudo isso você cria um bloqueio, para que as informações não sejam reais e verdadeiras. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nessa caminhada, uma coisa que eu pedi para o Senhor, falei: Senhor, nós precisamos de um ministério independente. Eu preciso, como ministro, de um ministério independente, porque todo aquele que vive do altar, ou se alimenta do altar, se ele não tiver um coração muito puro, muito reto, ele vai trazer uma informação para a igreja, para que ele possa deixar as portas abertas. E às vezes aquela informação não é a que o Espírito Santo quer trazer para a igreja, porque ele quer voltar, ele quer ter a oportunidade, ele quer pegar aquela oferta, ele precisa suprir as necessidades dele. E uma das coisas que eu mais pedi para Deus, eu falei: Deus, me dá a profissão, eu quero trabalhar, eu quero ter minhas condições financeiras, independente do ministério da igreja, porque tudo quanto o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Eu não tenho vínculo com a tua oferta, eu não tenho vínculo com o teu dízimo, eu não tenho vínculo com o teu mimo. O que eu tiver que falar, eu vou falar a verdade, porque o que importa para mim é a sua alma. O que prevalece aqui é a sua salvação, irmãos. Independente do que nós vamos depois ter que resolver aqui na sala, nós não podemos receber manipulações, queridos. Para ministrar, nós não podemos receber manipulações para ouvir o que desejamos, mas nós temos que estar prontos e aptos para este novo tempo que o Senhor vai liberar para nós, amém? O propósito da bajulação é de manipular os fatos verdadeiros. B, toda bajulação tem um único interesse, e este é próprio. Uma característica da manipulação é que ela destrói a nossa capacidade de escolha. Anota aí. Quando percebo que o meu direito de escolha está sendo ameaçado, então sei que não estou sendo amado, e as portas não estão abertas para a minha presença. Todas as vezes que eu quiser influenciar na sua decisão, irmão, você não está sendo amado por mim. Eu estou querendo te influenciar em algo, eu estou querendo mexer no teu livre-arbítrio. Então certamente isso não é a função de um homem que ama o outro, ou de um líder que te ama. Nós temos que trazer todas as diretivas para você, todas as orientações. A palavra de Deus, ela tem que te curar e te libertar. Se a palavra de Deus te irrita, se ela te incomoda e você se levanta contra a palavra de Deus, então vai ser você e Deus o negócio. Eu lembro que no começo do ministério, irmão, era terrível para mim, porque eu era muito ansioso. Então eu impunha coisas, eu falava e eu determinava, tem que ser assim, e eu fui muito tempo assim. E eu às vezes eu ia para casa e eu ficava mais doente do que a pessoa, porque eu sabia que tudo que eu falei para ela, ela ia fazer o contrário. E aí a Juliana falava, e a Juliana sofria também, e ela falava assim: meu, você não tem o que fazer, cara, você está longe. Não, mas eu sei que ela não vai me obedecer, eu sei que ela não vai fazer daquele jeito. Custou eu entender isso, que na verdade todo homem, toda mulher faz o que quer, irmão. Todos vocês são livres. Quando nós usamos de artifícios para manipular o seu raciocínio, o seu pensamento, isto significa que não é uma igreja de amor, mas isso está quebrado aqui, está destruído em nome de Jesus Cristo. Eu quero um povo livre, um povo liberto de opressão, de imposição. Eu quero que você faça por amor e que você entenda a necessidade de honrar esse Jesus que morreu por você na cruz, pelo amor de Deus. Levanta a sua mão e dá um glória. Aleluia.
E nesses últimos dias eu nunca tive tanto cuidado, irmãos. Parece que, e quanto mais você tem cuidado, parece que você mais erra. E algumas reuniões que nós temos feito via Meet, e falando com os irmãos do Criativo, falando com os irmãos, né, das atividades que está acontecendo, e eu sempre vou e eu tento buscar o meu limite para dizer assim: olha, se a gente fizer assim, o que vocês acham? Não, eu acho a ideia boa, mas entenda uma coisa, eu quero que vocês pensem, depois me fala, pensa aí, será que é legal fazer isso? Não é? Não define naquilo que eu estou falando, porque às vezes o jeito que você vai fazer é muito melhor do que a minha opinião. E outra, o Senhor mostrou algo para mim, quando eu passo como líder, eu passo um ofício para você fazer. Você tem um encargo para fazer, eu não posso interferir na sua identidade, eu não posso interferir na sua digital. Isso o Senhor falou para mim: filho, você tem que acompanhar as coisas, para ver se elas vão sair do controle no aspecto de santidade, se está dentro das escrituras, e isso você tem que acompanhar, mas as digitais têm que ficar da minha igreja, porque a minha igreja tem a minha marca. E eu comecei a entender, irmãos, que todo líder que ele trabalha sobre imposições ou sobre pressão, nada mais é do que ele está trazendo o mundo corporativo para dentro da igreja. Quem trabalha no mundo corporativo lá fora sabe como que é: meta, tem posição, é assim, tem que ser desse jeito, você tem que seguir essas regras, é cheio de normas. As pessoas se tornam um robô no mundo corporativo, irmão. Elas não são livres, elas são automatizadas por um sistema, por uma forma, por métodos que foram criados, desenvolvidos por pessoas, psicólogos, estudiosos, para sempre influenciar o desejo do outro que está do outro lado. É sempre influenciando o desejo do próximo. E quando a gente olha para as nossas redes sociais, está bem assim, infelizmente, e essa palavra vem bem no momento, e o Senhor está nos alertando, e eu estou sentindo muito privilegiado por Jesus, para a gente tomar cuidado, e não sermos influenciados por manipuladores, amém? Por isso que eu falo para os irmãos aqui, não tem nada de errado, irmãos, a gente filmar, fazer vídeos, takes, tirar foto, porque nós somos isso. Se nós estivéssemos inventando imagens, criando fórmulas para mostrar alguma coisa que nós não somos, isso é pecado. Mas a partir do momento que você está fazendo algo, pode mostrar, porque o Senhor vai te honrar. Você já vem exercitando, você já vem fazendo, então você pode continuar, porque o Senhor vai te abençoar. Meu Deus, eu nem sei onde eu estou mais aqui. Me ajuda aí, dá um glória a Deus. Oh meu Deus. Bom, quando nós percebemos, irmãos, que o nosso direito de escolha está sendo influenciado, deixa eu dizer algo para você: fuja deste lugar. Fuja deste ambiente. Se um dia o pastor, igreja, se um dia o pastor Júnior estiver influenciando vocês sentirem que eu, pastor Júnior, estou influenciando vocês a um declínio, a algo que não seja dentro das escrituras, que não seja cristocêntrico, me chama em particular e fala: pastor, está acontecendo alguma coisa contigo. O que você está falando, ou o que você está pedindo, pastor, não está dentro das escrituras. Você está nos envolvendo a um outro aspecto que não tem a ver com almas, não tem a ver com salvação. Será que os líderes dessa nação podem descer do pedestal e pedir isso? Será que nós como igreja podemos descer do nosso pedestal e se humilhar e dizer assim: sim, Senhor, nós somos a tua noiva e queremos nos santificar, queremos nos purificar cada dia mais, porque todos nós vamos morar no céu. Há uma promessa para a igreja, irmãos. Não há promessa para uma pessoa. Aos líderes, quando você vê, o Senhor disse assim: ai dos meus pastores que apacentam mal os meus rebanhos.
Ai, o ai é para os pastores, não é para as ovelhas, já percebeu? As ovelhas vão indo, o pastor está falando, então as ovelhas vão indo. Mas vai ter um ai para esses pastores, vai ter um ai para esses líderes que influenciam, que manipulam, que articulam jeitos, sistemas, para que prendam as pessoas debaixo do seu cabresco, ou debaixo do seu sistema. Não, irmão, fora a opressão. Nós somos uma igreja livre, o Senhor te libertou para você ser liberto, em nome de Jesus Cristo. O mundo corporativo faz assim, mas nós não, nós somos santos na noiva, lavada pelo sangue de Jesus Cristo. A noiva, quando se junta, irmão, nós nos limpamos. Quando a noiva se reúne, nós como igreja, nós temos a função de um limpar o outro. Por isso que você volta aqui, porque você quer ser limpo. Amém? E eu sou limpo antes que você, porque quando eu estou estudando a palavra, eu já estou sendo limpo, purificado. Eu já estou recebendo primeiro a bucha, o escovão está descendo em mim. Amém? Para tirar o rufão, lembra? Ai mãe, está doendo, tem que tirar, menino. E de vez em quando eu sinto assim arder, sabe? Eu falo, Jesus, como eu sou, Senhor, tem misericórdia de mim. 3, lute para sair da presença dos manipuladores. Irmão, luta com todas as forças. Saia, fuja. Jesus, ele fez muito isso. Jesus tem uma coletânea de se afastar dos manipuladores. Jesus é tremendo, ele nos ensina muito isso. Nenhuma única pessoa que tentou manipular Jesus teve a resposta que queria. Nenhuma, irmão. Eu falei, não, eu tenho que achar aqui se Jesus foi influenciado em alguma coisa. E não, nenhuma pessoa teve a mesma resposta que desejava por Jesus. Assim, perseverando sua capacidade de escolha, Jesus teve que perseverar para continuar respeitando a sua capacidade de escolha. Aleluia! Posso ouvir um amém? Se você pegar Marcos capítulo 8, versículo 11 e 13, vai falar sobre os fariseus pedindo para Jesus um sinal. Ei, Jesus, faz um sinal para nós aí, para a gente poder te respeitar. Jesus falou, não vou dar nenhum para vocês. Virou as costas e saiu andando. Jesus mal educado esse. Mas quando eu leio isso, é desse Jesus que eu gosto, irmão. É quando ele age de uma forma que ele sai daquela janelinha que nós construímos, só love, só aquela, não, ele sai dessa janelinha que nós construímos e mostra a diferença daquele que está buscando a misericórdia. Por isso que em Isaías Jesus vai dizer assim, que ele foi ungido. Isaías vai dizer que ele foi ungido para proclamar as boas novas aos mansos, a quem mais? Humildes, quem mais? A igreja inteligente. Quebrantados, tem mais uma, e contritos de coração. Jesus veio proclamar liberdade para esses, para os fariseus. E aí, bom mestre, então, a gente sabe que você é um homem de Deus. Irmão, para com isso. Sai toda hipocrisia em nome de Jesus Cristo. Hoje você está recebendo uma dose de informação que vai mudar a sua vida. Irmão, ser manipulador é ser doente. Se você conhece uma pessoa que é manipuladora, irmão, ela é doente, ela precisa de ajuda. Isso é a pior coisa que tem. Ela é doente, é sério, ela precisa de ajuda. O manipulador, ele é muito doente. E se você coopera com a manipulação dele, você só fortalece o que ele é. Então vamos curar manipuladores nesses últimos tempos, amém? Amém, queridos? Ser manipulador é doente. Quando permitimos que nos manipule, contribuímos
e reforçamos a doença da pessoa. Irmão, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes, tinha alimentado uma multidão de pessoas. Olha isso, eu quero, isso aqui você guarda. Ele tinha acabado de fazer muitos milagres, multiplicou o pão, ele cortava, estendia nas mãos e encheu o cesto. Os peixes, aí tinha uma multidão. Jesus, pelo Espírito Santo, ele entendeu que o coração daquela multidão caçoava, razoava entre eles, dizendo assim: vamos levantar ele como rei. Jesus, por revelação, pelo Espírito Santo, entendeu. Espera aí, o coração deles aqui, eles estão querendo me levantar rei, mas está fora do tempo. E dentro do coração deles, sabe o que dizia? Nós nunca mais vamos ter fome e sede, porque toda vez que nós tiver fome, Jesus é o nosso rei, só ir até ele, ele vai multiplicar pão. Jesus, percebendo isso, sabe o que Jesus faz? Pega os discípulos dele, põe dentro de um barco e fala: vai que eu vou te encontrar do outro lado. Sabendo que viria uma grande tempestade, mas era melhor os discípulos correr o risco da tempestade do que o risco dos influenciadores e manipuladores. E quando eles estão lá no meio, Jesus sobe à parte para orar sozinho no monte. E de repente o Senhor vai sobre as águas e busca os seus discípulos que estavam enfrentando uma grande tempestade. Olha a escolha: melhor vocês estar em um mar revolto, cheio de ondas, e o barco quase indo a pique, do que vocês ficar no meio de manipuladores. Tem noção? Porque lá no meio dessa tempestade, Jesus vai te encontrar e te salvar. Mas se os manipuladores corromper a sua decisão, e o poder de escolha está acabado, porque isso é a única coisa que Jesus não vai mexer em você: o seu direito de escolha, o direito de escolher, de vir aqui, adorar Ele, levantar as suas mãos, se arrepender dos seus pecados, é sua, este direito é seu. Você que escolhe em servir ao Senhor. Amém? Obrigado pelo seu amém. Algumas vezes somos forçados a fazer coisas para pessoas que não nos dão amor, nem dinheiro, até que o façamos. Quem nunca aqui foi manipulado nesse nível, irmão? Esse é o nível mais baixo que tem. A pessoa te manipula, ela não te dá amor e nem dinheiro, e ela te ela te cerca de todos os lados até você ceder, sendo que na verdade ela não tem amor para te dar e também não tem dinheiro para te dar, e até que você não faça aquilo que ela quer, ela não para e não desiste. Por isso, fuja da aparência dos manipuladores, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero dizer algo para vocês, já vou encerrar aqui. Uma ferramenta poderosa contra a manipulação. Existe essa: fuja, sai deste ambiente. Esta é uma das melhores ferramentas, né? Mas tem uma que mesmo você em ambientes hostis como esse, em lugares hostis como esse, se você saber quem você é, se você reconhecer verdadeiramente quem você é, essa bajulação nunca vai pegar o seu coração, porque você vai saber da onde você saiu. Você vai lembrar do seu passado de miséria, de calamidade. Você vai dizer: quem eu sou, cara, para você falar tudo isso de mim? Quem eu sou para você me enaltecer tanto assim? Eu sou pó, sou cinza. Isso diz as Escrituras.
Não há nada em mim que possa atrair a Deus, a não ser a graça dele, o amor que é derramado sobre mim. Não tem nada que você possa fazer, irmãos, que venha atrair o amor de Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai me amar mais. Não. Talvez eu vou fazer a obra, eu vou obedecer a Deus, porque eu estou sentindo que se eu obedecer a obra e eu fazer, eu vou ser muito mais bem visto, o Senhor vai me amar muito mais, e Ele vai ter muito mais carinho comigo. Não, Ele te ama igual. O louco que está lá na rua, o traficante, a prostituta, o amor dele é derramado sobre todos. O amor dele não é manipulado. Ele te ama, não é porque você faz coisinha boa para ele, não. Ele te ama porque ele é amor. Nós não conseguimos nós não conseguimos atrair os olhos de Deus porque nós vamos manipular Ele com algumas coisas, ou porque damos coisas e queremos manipular as decisões de Deus. As nossas orações não são tão poderosas assim ao ponto de manipular a Deus fazer aquilo que a gente quer, irmãos. É pura graça, misericórdia do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. E essa graça é o fato de nós não sermos consumidos todos os dias da nossa vida, porque estávamos imersos no charco de lodo, da lama, pecado, de transgressões, de erros e falhas. Tem hora que eu paro para pensar e eu falo, meu Deus, o que eu teria? Esses dias eu falei para a pastora Ju, eu falei assim, olha, se eu não fosse, talvez, um homem de Deus, se eu não buscasse as escrituras, se o Senhor não tivesse me salvado, talvez eu não estaria mais casado com você. Ela falou, será? Eu falei, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu não estaria mais com você. Eu não seria um bom pai para a Lívia, não dizendo que eu sou bom, mas talvez eu não seria um pai presente. Talvez eu não teria essa compaixão familiar. Talvez eu não teria um olhar mais de misericórdia e graça. Eu tenho certeza disso. Talvez eu ia ser um manipulador da pior espécie dessa terra. Mas a graça, a misericórdia está sobre a nossa cabeça nessa noite. Aleluia. O verdadeiro amor não pode ser resultado de decreto, força ou manipulação. Repete isso comigo. O verdadeiro amor não pode ser resultado de decreto, força ou manipulação. Coloca Gálatas capítulo 5, se puder aqui para mim, versículo 1. Vou encerrar aqui, vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Aleluia. As nossas estratégias não podem ser manipuladoras, amém? Amém, queridos? A gente tem estratégias de fazer a obra de Deus. Tem que ter. Sem estratégia você vai para lugar não faz nada. Você precisa ter projetos, você tem que ter começo, meio e fim. Amém? Mas deixa eu dizer algo para você. Dentro das estratégias não pode ter uma gota de manipulação. E nesse tempo eu fiquei mais aflito com essa palavra. Confesso para vocês, eu estou aflito com essa palavra, porque eu fico analisando, será que aonde que em que lugar que eu estou manipulando? Agora eu estou assim. Irmãos, deixa eu falar a chave. Isso daqui é uma chave que você vai mudar a sua vida emocional. Você vai mudar a sua vida profissional. Você vai mudar a sua vida familiar, ministerial. Porque isso é uma chave. Não é fácil viver isso. Deixa eu falar algo para você. Quem nunca aqui falou assim: filha, filho, pega um copo de água para mim. Ai, não, pai. Se você pegar, eu te dou. Está manipulando a decisão do filho.
filha, o papai, a mamãe ama tanto você, faz isso, vai. A gente manipula até com carinho, irmão. A gente fala, se você for lá, eu vou te dar um monte de beijinho. Caiu um temor sobre a minha cabeça, irmão, porque o poder de decisão dela foi influenciado. Se ela falou não para mim, eu vou falar, tudo bem, filha, não pode mudar o meu amor por ela, eu tenho que continuar amando ela até o fim. Eu tenho que continuar, irmãos. Nós precisamos entender isso, amém, igreja? Nós precisamos amadurecer, irmãos, sair desse nível e vamos para a maturidade, amém? Irmãos, eu sinto que Deus está esticando sua cabeça hoje aqui. Está doendo, irmão, está dilatando. E os filhos, quando perceber que os pais estão sendo influenciados, pai, você está me influenciando, pai, você está me manipulando, pai, pelo amor de Deus, eu vou lá buscar para o senhor, mas, entende? Mãe, estou sentindo uma certa manipulação, mãe. Com carinho, irmão. Você sendo filho pode ensinar também. Amém? Tem filhos aqui? Amém? Vamos amar como Cristo disse que devemos amar, irmãos. Entende? Independente se recebemos coisas ou se recebemos mimos, presentes, se fazem coisas que nós pedimos. Irmãos, Jesus deu um exemplo de 2 filhos. O pai chegou do campo e disse, filho, vai para o campo trabalhar. Aí aquele primeiro filho disse, não. Mas ele ficou pensando em casa. E de repente ele arrumou as coisas e foi. Aí Jesus chegou, aí o pai chegou para o outro filho e disse, filho, vai para o campo trabalhar. Ele disse, pai, eu vou, pai, sorrindo. E não foi. Aí Jesus fez uma pergunta, qual dos 2 estão certos? O que falou não, mas se arrependeu e foi? Ou o que falou sim, mas não fez nada? Então o Senhor está vendo tudo que a gente faz, irmão. Não está saindo nada ileso. Ninguém está saindo ileso das situações. O Senhor está tratando conosco nessa noite, amém? Aleluia, feche os seus olhos. Deixa eu falar algo aqui. Isso. Por isso que todas as vezes aqui a gente faz um apelo. E eu desejo nunca esquecer esse momento de fazer o apelo. Porque esse momento é a sua escolha. É você que escolhe. Talvez o Espírito Santo te ajudou muito até chegar aqui, te deu forças, mas tem uma oportunidade nesse momento de você decidir com quem você vai andar. Se você vai andar sozinho ou se você prefere andar com Jesus, amém? Amém? Amém, queridos?